saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E dizer que é um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, nesse momento, preparado pelo Senhor para estarmos meditando na Palavra de Deus também, nesse culto de oração e doutrina, né? Que o Senhor possa vir nos ajudar, nos abençoar, abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente para que possamos entender mais um pouco da Palavra de Deus, né? Vamos estar fazendo uma oração, iniciando esse culto para a glória do nome do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, que eu quero, Senhor, nesse momento, Te louvar, Te glorificar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua poderosa presença. Meu Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, desde já, Senhor, eu venho, Senhor, colocar diante de Ti, colocar, Senhor, nas Tuas mãos as nossas necessidades, ó Pai, apresentar os Teus filhos, ó Senhor, que estão enfermos, ó Pai, que estão necessitados de uma cura, meu Senhor, que o Senhor, segundo a Tua boa vontade, possa operar um grande milagre para a glória do Teu nome. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, também apresentando a Ti, Senhor, as famílias que estão enlutadas, ó Senhor, em função de suas perda de familiares, de amigos, ó Pai, que o Senhor, pela sua bondade, possa consolar e confortar, Senhor, todas essas famílias, Senhor, para a glória do Teu nome. Também, Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem destinado ao Teu povo, pelas curas, pelas restaurações, pelos livramentos, ó Pai, diante de muitas vezes tanta violência, Senhor, que as pessoas têm sido vítimas do malfeitor, do sanguinário, meu Pai. Muito obrigado, e que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos guardando, nos livrando de todo mal e abençoando o Teu povo e suprindo todas as necessidades em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, graças a Deus por essa oportunidade, onde o Senhor Ele tem permitido nós reservarmos esse tempo para estarmos meditando na palavra do Senhor, né? É um tempo bastante precioso, né? E sempre pedindo para que o Senhor Ele venha tomar a frente, tomar a direção, para que tudo seja feito para a glória do nome dEle, né? Então, já aproveitando, irmãos, esse início aqui, eu gostaria de estar lendo, né? E pediria que os irmãos, dentro das suas possibilidades, pudessem acompanhar a leitura, né, do texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, do versículos de número 1 até o versículo de número 9. Amém? Então, um minutinho aí, alguns segundos para os irmãos pegarem suas Bíblias e também estarem acompanhando a nossa leitura. Amém? E a leitura diz assim: E tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e o outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Como já fizemos a leitura, irmãos, mas agora nós vamos aproveitar esse tempo
nós vamos ouvir uma canção, né, para a glória do nome do Senhor, e logo nós voltaremos com o estudo ou com assim o entendimento daquilo que Deus ele tem nos dado na noite desse dia, amém? Você plantou a semente no meu coração, regou com graça e amor, então nasceu paixão, germinou. A palavra triunfou em mim. Na beira não ficou, nas pedras não caiu, nenhum espinho fez sua mensagem desaparecer. A palavra triunfou em mim. Vivo está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Você plantou a semente no meu coração, regou com graça e amor, então nasceu paixão, germinou. A palavra triunfou em mim. Na beira não ficou, nas pedras não caiu, nenhum espinho fez sua mensagem desaparecer. A palavra triunfou em mim. Vivo está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Vivo está em mim pra frutificar e sempre crescerá, nunca passará. Jesus plantou em mim uma eternidade de paz com Deus. Voltamos, irmãos, e agora nesse momento nós continuaremos aqui a meditação na palavra de Deus, né? Então, é uma história que se dá aqui quando Jesus, a Bíblia fala que ele estava sentado junto ao mar, e quando ele ia sentado junto ao mar, juntou-se uma multidão em volta dele. E juntando essa multidão, Jesus acabou por se dirigir a um barco, e do barco ele pregava para as pessoas, né? No versículo 3 a Bíblia fala: e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, né? Fala que Jesus falou muitas coisas por meio de parábolas. E foi quando Jesus ele começou a falar, a pregar, e usando como método parábola, uma parábola, né? E é sobre parábola, irmãos. O termo parábola quer dizer no grego parabolê, né? E ela tem a sua origem lá como comparação ou coisas colocadas lado a lado ou fazendo um paralelo. Esse é o sentido da parábola, né? Deixado lado a lado, um paralelo ou comparação. Esse é o sentido. Qual que era também a finalidade de uma parábola? A finalidade de uma parábola, irmãos, era justamente ensinar uma moral ou uma verdade espiritual. Então ela tinha essa finalidade básica, né?
E a parábola ela parte daquilo que é conhecido para o desconhecido, ou seja, ele vai usando termos e elementos que é conhecido dos ouvintes e parte em sentido ao desconhecido, quer dizer, a mensagem que está contida naquela história, que requer dos seus ouvintes um tempo de reflexão, se dedicando a pensar, juntando essas palavras, essa história, qual que é o sentido, qual que é a moral, qual que o que ela está querendo dizer, que mensagem tem essa história. Então, a parábola é justamente isso aí. E a pessoa, quem vai ouvir, ou quem estiver para ouvir uma parábola, ele tem que se dedicar, ele tem que tirar um tempo para reflexão. E dentro disso, irmãos, o ato de comunicar, né? Nós vamos ver que todo ato de comunicar, ele tem uma intencionalidade, ele tem intenção, objetivo, chegar a algum lugar, né? Expressar uma mensagem, dizer alguma coisa, né? Então, e Jesus não era diferente. Quando ele vai proferir as suas parábolas, ele tem uma intenção. E qual que é a intenção? Justamente trazer o conhecimento acerca das verdades do reino de Deus para aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Esse é o sentido ou a intenção de Jesus quando ele vem e passa a proferir parábolas, né? E nisso, irmãos, nós vamos vendo que a história ela começa justamente quando Jesus, ele sentado ali na beira da praia, as pessoas se chegam, ele vai até um barco e ali a Bíblia fala que ele dá início à pregação da palavra através de parábola, né? Ele vem manifestar essa verdade, vem tentar ensinar essas verdades espirituais para o povo. E ao término, irmãos, dessa ministração de Jesus, os discípulos foram lá perguntar para ele: Senhor, por que o Senhor usou desse método para ensinar a esse povo? Por que o Senhor usou o método da parábola para ensinar? E Jesus, irmãos, no versículo 13 e no versículo 15, Jesus ele explica o porquê. Jesus ele fala, olha, para eles eu estou explicando, estou ensinando por parábola para que eles vendo não vejam, para que ouvindo não tenham entendimento, não compreendam a mensagem. E Jesus, no versículo 15, Senhor, ele fala, porque esse povo, eles estão com o coração endurecido, eles ouviram de mau grado a palavra, né? Então, qual que é o propósito? Jesus falou, eu preguei, eu ensinei por parábola para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam, não compreendam e não aceitem a mensagem, não se convertam e nem a obscure. Mas por quê, irmãos? Por causa do coração endurecido, né? Então, irmãos, essas pessoas foram até o Senhor, mas muitas vezes o intuito não era só ouvir, né? E ouvir e entender, e depois de entender, aceitar a palavra, a mensagem daquela palavra e procurar aplicar em suas vidas. Já vão com o coração endurecido, já vão com o sentido, sabe, de má vontade para com a palavra, para com o Senhor. Mas Jesus falou por parábola, para que eles também tivessem ali a sua paga, né? Só que no meio dessa multidão, a Bíblia Jesus não fala que eles não se converteram, fala que tinha muitas pessoas ou que o povo estava com o coração endurecido, né? E o coração endurecido ia me impedir deles entender, compreender a mensagem que estava sendo transmitida através daquela palavra, mas isso não quer dizer que ninguém ia ouvir, que ninguém ia entender. Por quê? Porque quem sabe lá se todos estavam com o coração endurecido, todos, né, na sua totalidade. Mas a palavra de Deus vai seguindo, e a Bíblia fala que Jesus, irmãos, ele nessa história, nessa parábola, Jesus ele fala que uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. Caindo à beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram essa semente. Vamos lá no versículo 5.
caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram essa semente. E lá no versículo 19, Jesus ele explica esse versículo 4, porque os discípulos também não entenderam, e Jesus ele explica assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata e o que foi semeado no seu coração, né? Então, o que foi, a pessoa ouve a palavra, mas não entende a mensagem. E o maligno vem e arrebata, mas não entende por quê, irmãos? Porque o coração dele não está voltado para a mensagem que está sendo pregada. O coração dele já está no sentido de, muitas vezes, não preocupado, não interessado em absorver aquela mensagem, né? Então, a palavra ali, ele fala da semente que está na superfície, que está acima do solo, acima da terra, né? Então, você vê como a palavra que é transmitida a alguém e essa palavra não desce para o coração. Essa palavra fica somente no intelecto da pessoa. E ali ficando no intelecto, porque ele não permite que a palavra desça. Ele mesmo segura ali e muitas vezes o que passa a impressão, irmãos, é que essa pessoa recebe a palavra e já começa os questionamentos, né? Não desce para o coração, não aceita a mensagem e ele fica ali, mas por que disso? Mas por que daquilo? Então, só que é um questionamento, irmãos, que não tem como objetivo compreender a mensagem, entender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo proposto e entendendo aquilo que está para tentar entender para poder praticar, né? Absorver e praticar aquilo que está sendo proposto, mas na verdade já começa um debate, uma contenda, um confronto, né, entre ideias, entre visão de mundo, porque todos nós temos uma visão de mundo, temos nossos conceitos, né, mas só que o Senhor ele nos convida para que nós possamos aprender do Senhor e também, irmãos, para que nós, a Bíblia fala em Romanos 12:2, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, não é para se conformar com esse mundo, mas é para que a nossa mente seja renovada pelo entendimento que vem através da palavra de Deus, né? Então, essas pessoas, a palavra não desce, a palavra fica na mente, né? Então, muitas vezes são pessoas que ouvem, vêm ouvir a palavra, mas só serve daquilo que ouve para contender, para confrontar com a sua maneira de pensar, com os seus valores, e aí, irmãos, ela fica em cima, fica de forma, sabe, acima, superficial, exposta. É onde vem o inimigo e acaba como que roubando essa semente que foi semeada junto àquela pessoa, né? E me faz lembrar muito uma experiência, né? Quando ainda muito novo, passeando lá, meus avós eram vivos, né? Os tios trabalhavam em sítio lá no Paraná e muitas vezes, né, na hora da semeadura havia muitas sementes que ficavam sobre a superfície do solo, né? E então não adentrava na terra, ficava por cima, e quando vinham os pássaros, né? Aí diversos passarinhos vinham e faziam um banquete com aquela semente. Então, na verdade, parecia que nem teve semente naquela terra, mas por quê? Então estava fácil e muito fácil, os pássaros não tinham trabalho para roubar, né? Para pegar e se banquetear com aquela semente. Por quê? Porque não desceu, né? Porque ficou ali exposta a semente. Então, irmãos, é onde o maligno ele vem, ele coloca a dúvida, causa confusão na mente da pessoa e a pessoa entra em conflito, né, com o seu mundo, maneira de pensar, o que ele pensa do mundo, o que ele acha daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, e ali o inimigo vem uma hora e acaba tirando aquilo que foi semeado do seu coração. Essa é a semente que está à beira do caminho, mas também ele fala de outro tipo de terra que recebeu essa palavra e que
que caiu ali em meio às pedras, né? Num terreno onde tinha muita pedra, pouca terra. Então, mas tinha um pouco de terra. E fala que nasceu depressa a semente. Ela germinou e já deu um fruto pequeno. Mas que por não ter, e veio o sol, e por não ter raiz, não ter profundidade, não ter condições de buscar alimento, né? Se valer do alimento, vindo o sol, queimou, secou e morreu essa planta, né? Isso nos dá a entender, irmãos, da pessoa que ouve a palavra de Deus. Ele aceita a mensagem da salvação, mas ele não procura conhecimento mais profundo das coisas de Deus. Não procura conhecimento da doutrina, das doutrinas de Deus, né? Doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, ele não procura esse conhecimento. E o que acontece, irmãos? Vai passando o tempo, as lutas, as dificuldades, as aflições, elas vão aparecer. E o que vai acontecer? Essas pessoas, eles não vão suportar, porque não vão entender que aquilo muitas vezes é permissão de Deus. Não vão entender que há um propósito de Deus por aquilo que elas estão passando, né? Muitas vezes, quando a pessoa vem com muita alegria, na base da empolgação, manifesta o desejo de estar servindo a Deus, se converte ao Senhor e achando que a vida dela agora vai ser só um mar de rosa, que as dificuldades, os problemas, as lutas, as enfermidades já é coisa do passado, né? Que a partir de agora a vida dela é só vitória. É só vitória, né? Realmente é uma vida de vitória, mas o que precede as vitórias são as lutas, batalhas, né? O que precede a honra, né? As dificuldades, né? Então, o que a pessoa ela tem que ter em mente, mas isso aí, irmãos, só mostrado na palavra. A pessoa ela tem que buscar esse entendimento, esse conhecimento. A Bíblia nos convida para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. E isso, irmão, nós temos que buscar, temos que meditar na palavra de Deus. E o que acontece quando vêm as provações, as dificuldades, por essa pessoa não ter raiz, né? Não estar firmada mesmo na palavra de Deus, né? Profunda, sabe? Não experimentando ter experiência com Deus, né? Procurando conhecer a palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela mostra o lado bom, ela mostra as bênçãos, mas também Jesus ele fala que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quando nós falamos de cruz, irmãos, nós não falamos de coisa boa, nós falamos de dificuldade, mas que nós devemos suportar essas dores, né? Jesus lá em João 16:33 fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu venci, ou seja, eu venci, vocês vão vencer também. Então a promessa do Senhor para a vida dos seus discípulos, para a vida dos seus seguidores, a promessa é de que Jesus ele fez lá para os discípulos, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus ele não prometeu, olha, eu vou te livrar de todo mal, de toda dor, você não vai passar mais dificuldade, não vai passar por enfermidade, você não vai chorar, não vai ter nada que vai trazer mágoa ao teu coração, não. O que Jesus prometeu foi estar conosco, foi estar ao nosso lado, né? Jesus ele não prometeu livrar ninguém da fornalha, mas a promessa é de que ele estaria conosco para nos livrar na fornalha. Mas aí as pessoas não entendem. Aí vem tipo aquelas frases, parece que a minha vida depois que eu aceitei Jesus, que eu me converti, piorou, né? Mas na verdade faz parte da vida, né? Quando Jesus ele fala que no mundo tereis aflições, ali dá-se a entender que a questão ali, as aflições
e as perseguições aos discípulos não seria uma possibilidade, mas era uma realidade que a qualquer tempo poderia ocorrer na jornada deles, né? E muitas vezes as pessoas não aceitam, se escandalizam com as dificuldades, com as provações, com as lutas, com as perdas também, né? E acabam abandonando o caminho da salvação. Então é preciso ter, o que nós podemos falar, é preciso ter conhecimento, saber, e porque o conhecimento, irmãos, é que nos permite perseverar, né? É o conhecimento de que o Senhor, Ele tem algo melhor para nós, que Ele tem algo muito melhor que aquilo que nós estamos vivendo. Esse aí são a semente, as pessoas que ouvem a palavra, né, em meio aos pedregais. E também Jesus, ele fala daquela semente, aquela porção que caiu em meio aos espinhos, né? E Jesus, ele explica o que seria essa semente que caiu aos espinhos no versículo 22, que diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então, Jesus, ele fala das pessoas que ouvem a palavra também, aceitam a mensagem, se propõem a servir ao Senhor, se propõem a ser fiel a Deus e muitas vezes até se coloca à disposição para servir a Deus. E também manifesta o desejo de usar ali as suas condições, suas posses, né? A sua vida para benefício do reino de Deus, para a promoção do reino de Deus. Só que, na verdade, irmãos, tem pessoas que o alvo dele é riqueza, o alvo dele é fama, o objetivo dele é conseguir, sabe, alguma coisa extraordinária em termos de posição social, status aí afora, né? E também é riqueza. Tem gente que vive para ganhar dinheiro. Tem gente que vive e se respira para ganhar dinheiro. Eu já escutei uma pessoa falar: o meu Deus é o dinheiro. Já tive a oportunidade de escutar uma pessoa ele falar desse jeito: o meu Deus é o dinheiro, né? Então, todo o esforço dele, todo o empenho dessa pessoa, o tempo, a dedicação dela é para ganhar dinheiro, é para conseguir fama, é para conseguir riqueza. E a Bíblia, irmãos, fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Que nós ou vamos odiar um ou amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. A Bíblia também fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. É a Bíblia quem fala que não há como juntar, né? Não há como. E outra coisa, lá em Mateus 6,21, ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se o teu tesouro for riqueza, se o teu tesouro for luxúria, se o tesouro dessa pessoa for em busca de fama, da glória deste mundo, irmãos, é onde vai estar o coração dele. Jamais vai estar o coração dele, vai estar nas coisas de Deus, né? Então, e a Bíblia fala que tudo isso sufoca essa semente e a palavra de Deus, e essa semente acaba não produzindo fruto na vida dessa pessoa, né? A pessoa fala: eu vou fazer isso, que amanhã eu vou viver, eu vou folgar, eu vou, ter uma vida regalada. Lá em Lucas 12:20, irmãos, diz assim, Deus falando daquele rico insensato, né? No versículo 20, ele falando: olha, deu muito fruto, tua colheita foi grande, agora eu vou viver, vou folgar, vou só gozar a vida e não sei o que lá. E Jesus, ele fala lá, no versículo 20, diz assim, 12:20 de Lucas: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem serás? Quer dizer, a pessoa trabalha, busca, alcança esses objetivos,
e não sabe, uma hora pode partir. E partindo, aquilo que ele conseguiu angariar fica para ele, né? A Bíblia fala também: se que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então é um assunto e um tema que nós precisamos refletir, precisamos colocar em conta, precisamos ponderar, né? E ver até que ponto vale dedicarmos a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas em busca de riquezas, de glória, de status, de fama, ele esquece da família, ele esquece de Deus, ele esquece da família, né? E depois no fim ele fica só com essas coisas, né? Mas também, irmãos, a Bíblia, ela fala de uma semente que caiu numa terra boa, né? Caiu numa terra boa e produziu 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100, né? Aqui no versículo 8, e outra caiu em terra boa e deu fruto, 1 a 100, outro 60 e outro a 30. E Jesus no versículo 23 ele explica: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra, né? Aquele que ouve, compreende e aceita também a palavra, né? Que é alguém que ouve, compreende, mas não aceita. O jovem rico, ele ouviu de Jesus o que ele precisa ser feito, ele entendeu, mas ele não aceitou, e ele saiu. A Bíblia fala que ele saiu triste de Jesus. Então, mas essa terra boa, aquele que ouve, ele compreende e aceita a palavra de Deus, e esse dá fruto, né? E produz muitos frutos, né? Então a questão toda, muitas vezes, irmãos, não é o método. Que a questão dessa parábola é onde ela traz assim, para a gente entender, né? Que o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, essa terra é o coração do homem. E a questão toda, a problemática toda não está no semeador, porque ele simplesmente faz o seu papel, cumpre a sua missão, que é semear. O problema não está na semente, porque a semente ela é boa, mesmo em terra rasa, ela acaba, como é que fala? Ela acaba germinando, ela nasce uma árvore, né? Até no meio dos espinhos ela também nasce, né? Só que não produz frutos. Então o problema todo, irmãos, não é o método que Jesus usa. O método, o problema todo, a problemática, ela está justamente em como que nós vamos apresentar o nosso coração para receber a palavra de Deus. A questão toda, o método, o problema todo daquelas pessoas não entender a palavra de Deus foi porque Jesus usou a parábola, né? Mas foi justamente porque eles já vieram com o coração endurecidos, eles vieram ali, receberam de mau grado a palavra de Deus, e isso foi determinante para que eles não conseguissem entender a palavra do Senhor. Então, a diferença está justamente nisso aí. Quando nós nos apresentamos ao Senhor, que tipo de coração, em que condição o nosso coração ele vai para a presença de Deus e que nós oferecemos a Deus para ele lançar a sua semente, né? Então, se é um coração desejoso de ouvir a palavra de Deus, ouvir, entender, aceitar a mensagem que a palavra ela transmite e depois procurar aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, essa palavra de Deus. Porque Jesus ele falou: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se é para nós aprendermos, se o Senhor se propõe a ensinar e nós aprendermos, ninguém aprende alguma coisa para não se praticar. Ninguém aprende alguma coisa para não, né? Então, o sentido de se aprender é para se praticar, é para se aproveitar aquilo que foi ensinado. Então, irmãos,
que o Senhor venha nos ajudar, que nós possamos nos colocar, né, na presença de Deus com um coração puro, com um coração desejoso de ouvir a palavra dele. Mas junto com ouvir a palavra dele, procurar entender. E quando o Espírito Santo nos dá o entendimento da palavra, iluminar a nossa mente para que nós possamos entender, que nós aceitemos essa palavra, essa mensagem como ela é e procuremos aplicar em nossas vidas. Esse é o objetivo de Jesus, revelar verdades espirituais, mas com o intuito de que sejam aplicadas essas verdades em nossas vidas, amém? Então quero agradecer aí a companhia, quero agradecer o tempo que cada irmão tem dedicado aí nesse tempo para nós estarmos compartilhando da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, que Deus prepare uma nova oportunidade em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e louvar o teu nome por esses momentos que o Senhor permitiu estarmos juntos, ó Pai, para meditar, compartilhar da palavra de Deus. Que o Senhor venha nos ajudar para que possamos sempre apresentar diante de Ti com um coração desejoso de ouvir, também de entender, e de aceitar aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas e aceitando aplicar ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, a fim de que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas e por meio das nossas vidas. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero entrar nos atos do Pai e regozijar-me em Tua presença. E ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta. Meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em Tua palavra e descansar em Teus braços de amor. Quero Teu arado preparando a minha vida, envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Diga ao Senhor, terra fértil quero ser. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em Tua palavra e descansar em Teus braços de amor. Quero Teu arado preparando a minha vida. Revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Terra fértil eu quero ser. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Declaro que você depende dele. Aleluia!
o grande mar. Move as suas águas, enche-me de ti. Eu quero o Senhor transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor.